Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Dando sequência aqui no nosso livro, Religião dos Espíritos, hoje é o capítulo 12, Sobras. Antes disso, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal da Rádio TV Fraternal, ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos da grande programação da Rádio Fraternal. Perfeito? Então, capítulo 12, Sobras. A sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna que estatue sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criacinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico. É o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Formações miasmáticas como uma infecção que se alastra por todo o corpo. Então, formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na mordida, prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas. Inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te festelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides, não esqueças, assim, que toda a sobra desaproveitada nos bens que desfrutas por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E, repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás, desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Esse é o capítulo 12, Sobras. Já vamos falar já. A gente já vem falando, lembra que eu falei, o capítulo da semana passada nem tanto, não estava tão relacionado ao supérfluo, ao necessário. Esse aqui nós voltamos um pouquinho, como a gente já vem vindo alguns outros capítulos, mas é que a gente é teimoso no tema. Não teimoso no sentido de estudar, ao contrário, de executar. Então, por isso que volta muitas vezes para a gente ver sobre diversos prismas, sobre formas diferentes da gente comentar, da gente dialogar, da gente ler, da gente interpretar. Mas no cerne, ou seja, a questão em si é a mesma. Né? Ele vai falar aqui do que é supérfluo e do que é necessário. Está falando de novo das sobras. E veja só aqui no finalzinho, quando ele fala que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas. Então, assim, é todo aquele, de novo, que a gente vai falar, todo aquele excesso. Né? É tudo aquilo que me leva ao desregramento, como a gente já viu em lição anterior. E por que está repetindo? Porque agora ele está falando de sobras. Ele está falando de uma outra maneira, mas com o mesmo propósito, de atingir o mesmo fim, de trazer essa percepção, essa reflexão daquilo que está excedendo na gente, daquilo que está sendo em excesso. Pensa comigo. Vou dar o exemplo por mim, você faz a reflexão aí consigo mesmo. Eu sempre dou esse exemplo, mas eu tenho várias roupas no meu guarda-roupa ou vários sapatos. Imagine o desespero daquele que não tem nenhum. Ou ele não tem nenhuma roupa, ou ele não tem nenhum sapato. Esse desespero me atinge? Não. Por que ele não me atinge? Porque eu tenho. E eu tenho de sobra. Aquele que não tem, é desesperadora a situação dele. Ele não tem o mínimo. E eu tenho de sobra. Então essa é a percepção que ele vem fazer nesse tema. De novo, trazendo para nós o necessário
e o supérfluo. Então são as sobras. Nós já vimos o excesso e você lá no Espírito da Verdade. Nós já vimos aqui lições passadas que trouxeram esse mesmo assunto para debater. Então, é para quê? Para despertar em cada um de nós o que eu já disse aqui, quantas vezes a gente fala, mas eu não tenho uma roupa nova, e que é aquele que não tem nenhuma? Entendeu? Essa percepção. Não é que é errado a gente querer algo novo, não é errado. Eu queria uma outra roupa nova. Não é errado. É exceder, é extrapolar. É isso que está o desregramento. Eu me perco. Eu preciso de mais, eu quero mais. Lembra da lição mais? Então, agora ele veio com o nome de sobras. É isso que ele está nos explicando. E aí ele vai falar, lá na questão sobre isso, 715. E o que quer dizer a lição 715? Na lição 7, lá que nós lemos, foi a questão 716. Olha como estão próximas. Uma sequência uma antecede a outra aqui no caso. Que hoje é 715 e lá foi 716. Então, 715 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Tá vendo? Veja só, eu não acabei de dar o exemplo aqui daquele que não tem nada. Então, aquele que não tem nada, para ele é desesperadora a situação. Ele segue vivendo. Mas ele não tem o mínimo. Ele não tem nem o necessário. Para mim, que sobra, eu não sinto aquela aflição. Eu não sinto aquele desespero que ele sente. Mas se eu for ponderado, como ele disse, o que é ponderado? Aquela lição que a gente encontra em todo o texto do Evangelho, o equilíbrio. Que é o nome mais bonito, a parcimônia. Tudo a mesma coisa, tudo significado, tudo sinônimo, mas que nos dirigem ao mesmo sentido, que nos levam à mesma questão. Equilíbrio. Se eu tiver essa ponderação, se eu tiver esse equilíbrio, por intuição, eu vou saber o limite do necessário. E muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Ou seja, é como eu disse, precisa sofrer na pele, precisa, como se diz, cortar na própria carne para entender o quão doloroso é. Então, queremos chegar nesse ponto? Não. Então, sejamos isso que ele vem nos ensinar, de ser ponderados, para que a nossa intuição tenhamos a percepção plena sempre, da percepção, daquela luz que acende e diz: espera, por esse caminho eu vou me perder, eu vou cometer excesso, e o excesso é o meu desregramento. Então eu compartilho, então eu faço doação, então eu faço caridade. E aí a gente entra na caridade falando o quê? A ampla caridade, não só a material, mas a moral, e assim segue. Muitas das vezes eu tenho uma necessidade, eu digo que é necessidade, que eu preciso, que eu tanto almejo, mas eu já parei para pensar se realmente aquilo é necessário para mim? Será que aquilo não vai me trazer tão somente soberba? Será que aquilo não vai me trazer tão somente uma vaidade, uma ostentação? Será que eu não quero daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo, não é um motivo de orgulho exacerbado? Olha o exacerbado aparecendo aí, olha o exagero aparecendo aí. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos concede muitas coisas como provas, e a gente já começou aqui, lá na lição 3, tentação e remédio, foi a lição que nós vimos aqui. A tentação vem e nós temos um remédio para ela, a ponderação, o equilíbrio, saber. A ponderação vai me levar à intuição do quê? Espera, que isso me faz mal. Então, a gente pede muitas vezes algo a Deus e a gente não alcança. E o que acontece comigo? Eu fico revoltado, eu fico injurioso, porque Deus não me concedeu aquilo. Mas como eu disse, será que aquilo realmente tinha necessidade para mim? Será que aquilo não era um motivo de me tornar um vício pior, um vício ruim? Eu não consigo ver dessa forma.
mas eu devo pensar pelo menos dessa forma. Eu devo pelo menos começar a imaginar que aquilo talvez, por mais que eu acreditasse que seja bom, Deus sabe de tudo. E se Ele não me conceder, é porque não era o momento. Porque muitas das vezes, se eu pedisse aquilo que eu queria e eu recebesse, aquilo ia me desregrar. Aquilo ia me levar por um caminho muito maléfico, onde eu poderia prejudicar a mim mesmo e aos outros. Por isso, eu não alcanço aquilo que eu peço muitas vezes, mas porque não é o momento certo. E Deus sabe de tudo, Ele sabe o momento certo que eu vou ter acesso àquilo. E quantas vezes a gente mesmo tem a resposta por si mesmo, que passa o tempo e a gente fala, já imaginou se eu tivesse conseguido aquilo? Já imaginou se eu tivesse feito aquilo? Olha hoje como estaríamos muito pior. E eu tanto queria lá atrás. Está vendo? Na sapiência divina, na sabedoria divina, não há engano. Nós que muitas vezes nos deixamos levar pelos vícios, pelas paixões e, consequentemente, nos perdemos entre o necessário e o supérfluo. Né? Então, muitas das vezes eu não recebo aquilo porque é ausência de merecimento. Mas pode ser porque aquilo vai me fazer muito mal. Aquilo vai me fazer me perder. E não é o propósito divino, é para que eu aprenda. Ah, mas então não podia conceder e deixar? Para quê? Para eu me afundar ainda mais? E eu não tenho o livre-arbítrio, eu não tenho automaticamente também o raciocínio para ponderar e ter a intuição do que realmente é melhor para mim? Esse é o esforço, esse é o trabalho pelo qual a gente tem que exercer, tem que fazer aqui. E aí o simples fato que ele fala, já que o tema ele fala sobras, quantas vezes, como nos ensinou André Luiz em vários temas, que ele fala que somos suicidas inconscientes, que nós excedemos, quantas vezes a gente não pega um prato de comida, às vezes tem a oportunidade de almoçar em algum restaurante, enche o prato de comida e depois joga tudo fora. Está vendo? Ali está a ponderação, olha como é simples. Ali está o equilíbrio, ali está o momento de eu ponderar, pera, o quanto eu posso comer, o quanto vai me satisfazer? Porque muitas das vezes, a gente sabe, a gente come pelos olhos, e não com a necessidade. E às vezes só pelo nosso olhar a gente extrapola. Então eu pego muita comida, só que aí eu deixo. Não preciso falar aqui que quantos outros não sentiriam a necessidade daquele alimento que eu estou sobrando, que eu estou jogando fora no prato de comida. Não é verdade? Então, essa é a interpretação do necessário e supérfluo. Eu tenho necessidade ou aquilo vai ser supérfluo para mim? É a reflexão que fica. Qual é o teu necessário? Precisa de muito ou será que esse muito vai te contaminar pela vaidade, pela ganância? Faça a sua reflexão sobre esse texto, sobre o sobras. Leia a questão 715, 716. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.